Sim, chegou o momento da decisão. Agora, irmão, eu começo a fazer uma pergunta à igreja e aos irmãos internautas. Este momento chegou para você, foi ontem, agora ou vai chegar amanhã? Então nós temos que entender. Chegou o momento da sua decisão, irmão, agora, hoje. Porque amanhã nós não sabemos. Irmãos, esta mensagem ela nos mostra a essência de nós vivemos uma vida com Deus e totalmente afastada das coisas do mundo. Primeiramente, até para nós fazemos escolha das amizades que não leva a nossa vida a lugar nenhum, ou seja, não leva a nossa vida os ensinos de Deus, apenas afasta. Porque tem muitos apostólicos, irmão, que falam assim: ah não, eu tenho que ter uma amizade daqui, outra da acolá, de escola, de trabalho. Irmão, cuidado com essas amizades, porque o mundo aí fora, o poder do inimigo pode usar essa amizade para lhe tirar, levar um caminho que não tem volta. E aqueles que têm amizade do mundo, eles se tornam inimigo de Deus. O próprio Santiago, capítulo 4, versículo 4, ele deixou bem claro, quando ele disse assim: os infiéis não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto, qualquer que seja amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, não é pecado, não. Nós temos a nossa amizade, convivência com as pessoas, mas sabemos, irmão, ter sabedoria, reagirmos, saber o proceder daquela pessoa, daquele comportamento, que nós fomos escolhidos, nós somos uma pessoa diferente, nós somos uma pessoa disciplinado, ensinado a fazer a diferença no meio dos desobedientes, mas não compartilhar ou compactuar com os próprios erros. É por isso que às vezes tem apostólico que fala assim: ah, eu tenho 20, 30, 40 anos de igreja, eu sei mais o que é doutrina e disciplina. Sim, irmãos, claro que sabemos. Agora eu quero saber se já chegou o momento da sua decisão de você deixar esses hábitos, essas coisas negativas, essas coisas que atrapalham a sua comunhão com Deus, ou ainda não continua fazendo. Porque, irmãos, aqui dentro da igreja é fácil, facíssimos nós ser um apostólico fiel, consagrado, dedicado. Agora Deus, Ele exige também, da porta para fora, na rua, no trabalho, no ônibus, no emprego, na escola, na sua casa. Olha o que a Santa Vó Rosa falava: meu filho, se a tua casa for santificada, por mim será visitada. Mas ela estava falando, irmão, não é daquela casa só de madeiro, de bloco, de tijolo, não. Ela está falando aquela casa, se existisse respeito, amor ao próximo, obediência, dedicação, lealdade, fiel um ao outro, os pais respeitando os filhos respeitando os pais, o esposo vivendo um fiel matrimônio com a esposa, vivesse uma vida totalmente que ela, a Virgem Maria e o Santo Imoldo nos ensinaram, por ela será visitada. É assim essa parábola que ela fala para nós. Mas aquela casa que existe ali, muitas vezes, o esposo, antes de vir para a igreja, discute ou xinga a esposa xinga o esposo, ou às vezes não se dá bem com o filho e vem para a igreja e às vezes entra até de mão dada.
e senta ao lado da esposa às vezes, mas ali está guardando uma mágoa, um rancor, e aquele sentimento que atrapalha a aproximação da Santa Avó, da Virgem Maria e do reino do céu a lhe dar a benção. Irmão, quando o Senhor, a Senhora, toma a decisão de vir para a igreja, você tem que desligar todos os problemas, tudo que lhe atrapalha, que impede, até mesmo a decepção que você passou no trabalho, em casa, na rua. Você tem que chegar aqui por inteiro limpo. É comparável quando você vem morrendo, chega aqui encontra um resgate. E esse resgate vai fazer uma terapia do seu espírito, para que você saia novo, revestido de fé, de amor, de perseverança e coragem. Mas vai depender da sua convivência aqui na sua casa, onde estiver. E principalmente, irmão, neste momento de reunião de oração. Porque o apostólico, ele diz assim: eu creio na Santa Avó, eu creio no Santo Irmão Aldo, eu faço isso, faço aquilo. Mas, irmãos, muitas vezes, eu vou contar algo aqui, irmãos, não muitos anos, 6 anos atrás, quando eu comecei o meu ministério, eu lembro que chegava nas rodoviárias, e em alguns lugares, encontrava alguns irmãos ou algumas irmãs, você tinha prazer de chegar àquela pessoa e dizia assim: ou você é da igreja apostólica? Sou sim. Então cumprimentava a paz do Senhor. Hoje, irmão, infelizmente, nós não podemos fazer isso. Porque nós, às vezes, depara com essas pessoas na rodoviária, na rua, no ônibus. As pessoas estão com a salha, às vezes no joelho ou acima do joelho. E muitas vezes, já presenciei várias vezes, ver aquelas pessoas na rodoviária ou no ônibus. Quando eu vou pregar, vejo aquela pessoa no coral, na igreja. Aí, irmão, aqui a pessoa canta, às vezes rege, toca, ou às vezes tem um cargo na igreja, ou às vezes é apostólico antigo. Aí pensa que está enganando a igreja? Não, irmãos. Olha o que Jesus falou aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: eu conheço as tuas obras, ou seja, a tua vida, o teu proceder, os teus atos, as tuas atitudes. Eu sei que tu não é um filho fiel a mim, aqui na igreja sim, mas fora da igreja tu não é fiel, como eu e meu Pai preciso que você seja. Então a igreja apostólica, irmãos, a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, ele nos ensina e nos ensinaram e continua ensinando a nós termos, como fala na mensagem aqui, este primeiro amor seja, irmãos, este voto, esta lealdade, para enquanto vivermos aqui na terra, não demos brecha, ou seja, lugar para o mundo, mas sim para as coisas de Deus. E vamos decidir a nossa vida com Deus, irmão, e não ficar com o pé em 2 canoas. Vamos servir o Deus, porque sabemos, irmãos, que como fala aqui sobre cometendo o pecado, às vezes, eu já ouvi pessoas, irmão, sem ter sabedoria, falo assim: eu sei que eu pequei, eu sei que Deus, a Santa Avó, irmão Aldo, acho que não me ouve, se afastou de mim. Não, irmãos. Deus, Ele é tão amoroso, tão bondoso, que Ele nunca deixa de amar, de proteger, de abençoar um filho de Deus quando ele peca, quando ele erra. Não. O problema é que o seu pecado fez você se afastar da presença de Deus, e não Deus e seus santos se afastar da sua presença. O problema é que o Pai, Ele é tão sério e justo, Ele não compactua com o pecado, ou seja, com a mentira, com os erros, as coisas negativas. Até porque Jesus, Ele viveu nesta terra,
Durante o seu ministério, ele, a Santa Avó, o Santo Imoaldo, momento algum ele compactuou com o pecado e nem com a mentira. Até porque a salvação é daqueles que aceitam a verdade. Por isso que ele, da sua promessa, falou: quando vier o Espírito da verdade, ele ensinará toda a verdade. Ou seja, não deixaria dúvida, para que hoje ou seja amanhã, algum apostólico dizia assim: eu nunca tive a oportunidade de ser feliz, ter uma vida com Deus. Não, irmãos. Mas nós que estamos aqui, eu sei que estão aqui presentes, e os irmãos internautas, eu sei que eles querem uma vida com Deus. E eu sei que eles querem melhorar, ou seja, ter essa decisão em sua vida. Primeiro fazer uma faxina na sua vida e fazer um voto e dizer assim: Santa Avó, Santo Irmão Aldo, vocês foram e é o espelho para nós, e nós queremos ser esse espelho para a humanidade. Então me ajuda, faz eu se afastar dessas coisas negativas, me ajuda, me perdoa, me dá fé, me dá coragem, me ajuda, mãe, eu me libertar desse pecado que às vezes, mãe, eu não tenho força de vencer. Irmãos, uma palavra do Santo Irmão Aldo muito linda, de certo boletim, ele diz assim: quando for pecar, lembre-se de mim. Irmão, é assim, é um pai que ama seus filhos, ele dizendo assim: meus filhos, quando vocês for fazer algo negativo que não agrada a Deus, ou falar da vida do próximo, ou mentir, perseguir, caluniar, ou fazer coisa que não agrada a Deus, lembra de mim, que eu tiro o teu foco das coisas negativas e te mostro o caminho. É por isso que ele está falando aqui: quando for pecar, lembra-se de mim. Mas muito infelizmente, irmãos, não. E sempre eu falo, irmãos, sejam fiel desde o ministério como pastores, prego que vive, aqui no púlpito, na rua, no ônibus, principalmente nas congregações, aonde estiver, seja esse espelho para a igreja, seja esse porta-voz da Santa Avó do Santo Irmão Aldo, porque nós sabemos que nós temos uma responsabilidade muito grande de levarmos aos corações sedentos, sofredores, a salvação do reino do céu. Mas para que a igreja olhe para nós e encontre esta firmeza, nós precisamos, irmãos, ser exemplo. E também a igreja. Porque, irmãos, sabemos que nesta terra nós estamos sujeitos às lutas, às dificuldades, tribulações, mas não esqueçam que as piores batalhas vêm para os melhores soldados, porque sabem que eles podem passar o que passar, mas eles nunca baixam a sua guarda, eles estão ali de plantão para servir, até dar sua própria vida. Assim temos que ser nós no ministério, assim temos que ser nós do coral, da igreja em geral, todos, e para que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, olhe para nós com bons olhos, como os filhos fiéis, obedientes, porque, irmãos, aquele apostólico que não toma uma decisão em sua vida, não procura melhorar no seu comportamento, no falar, nas suas atitudes, como até falando gírias, até mesmo ter vício, ou ser um apostólico fiel. Esse apostólico, irmão, apenas ele se chama um apostólico convencido, e não apostólico convertido. Então nós temos que entendermos que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo ensinaram a nós sermos este apostólico convertido, irmãos, para quando clamarmos, suplicar, nós ser atendido, ser valido.
É por isso que às vezes muitos têm problema, muitos têm dificuldade, muitos falam assim: meu Deus, tanta luta, tanta dificuldade, por que que isso acontece comigo? Agora trago aquele ensino do apóstolo São Pedro que diga, do boletim do final de semana: esses são como fontes sem água. Agora por que, irmão, que pede e não recebe? Porque a sua vida está totalmente afastada de Deus, ou seja, dos seus ensinos. Não pratica o que a Santa Avó, irmão Aldo, nos deixou. Então, irmão, nós estamos nesta terra, sujeitos às lutas, às dificuldades, tudo sim, porque o apostólico que fala assim, que não tem luta, ele não é apostólico. Mas nós temos que passar por luta e entender que também nós não estamos sozinhos. Olha o que Jesus falou, disse assim: toma a tua cruz e segue-me. Ele não estava dizendo assim: meus filhos, a cruz de todos eu carreguei, agora vocês só pode obedecer e nada mais. Não, irmão. Quando ele fala assim, toma a tua cruz e segue-me, ele está dizendo assim: as lutas, dificuldades, perseguições vai surgir na tua vida, mas não arreia a tua cruz, ou seja, seja fiel a mim, tenha fé, tenha coragem, que eu estou contigo, eu venci o mundo, e vós também vencerei. Irmãos, vocês que estão aqui presentes, e os irmãos internautas, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, Deus nosso Pai e a nossa Mãe Virgem Maria, amam incondicionalmente cada um de nós. Mas para, irmãos, obedecermos este santo para que nós sejamos felizes, precisamos, irmão, obedecer e colocar em prática. Porque o mundo, irmão, ele se encontra numa situação caótica. Quem diria de nós contemplar a situação que o mundo está vivendo? É hora de nós, irmão, olhar o mundo em nossa volta e se apegar mais para as coisas de Deus, como fala aquele hino que diz assim: entrega logo de uma vez, que o tempo está passando, não há mais nada a perder, o fim está chegando. E como tem aquele hino também, Jesus está batendo em tua porta, e está, irmãos, Jesus ele bate na porta de 3 maneiras do povo apostólico. A primeira no programa Hora Milagrosa, a segunda todas as semanas no boletim da nossa igreja, e a terceira a mensagem do coral. Então, mas muito infelizmente continua esta porta fechada. Não, irmão, não acordou para a vida, não abriu esta porta para que deixasse a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo lhe transformar e seguir o exemplo desses santos passo a passo. Irmãos, nós estamos nesta terra por passagem. Olha o que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo fez em prol deste povo e continua fazendo. Você, como fala a mensagem, você quer ser feliz, quer ser um verdadeiro apostólico? Então seja obediente, ame esses santos. Você fala assim: eu amo a Santa Avó, amo o Santo Irmão Aldo. Mas, irmão, às vezes, quando se encontra com uma amizade inconveniente, ou às vezes, irmão, quando está num lugar árido, não lembra de Deus, ou às vezes começa a fazer coisa que não agrada a Deus. Jesus, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, eles querem o bem de todos. Mas, irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte nesta terra. E não dar lugar ao mundo. Sempre olhar para as coisas celestiais. Irmãos, e agora nós vamos passar para a parte da oração. Irei falar algumas palavras sobre
a oração. Estamos numa reunião muito importante. Logo domingo, teremos a Santa Comunhão aqui em nossa sede. Irmão, nós vamos passar por um momento de oração. A sua oração depende da sua fé, como aquela mulher do passado. Veja, irmão, que ela era uma pessoa bem-sucedida. Ela tinha gastado tudo e não conseguia curar aquele fluxo de sangue que ela tinha. Então ela orava, pedia ao Pai para que um dia tivesse, antes de deixar o seu corpo, encontrar Jesus nesta terra. E um certo dia, ia passando Jesus com seus apóstolos e aquela multidão, e ali aquela mulher, movida de fé, sem dúvida, aproximou de Jesus e saiu ali arrastando sem força, e puxou nos seus vestes. Jesus parou e disse assim: alguém me tocou. Aí os apóstolos disseram: mestre, tanta multidão que te toca, vai saber quem te tocou. Ele disse: não, alguém me tocou com muita fé, que de mim saiu virtude. E aquela mulher se identificou: foi eu, Senhor. E Jesus disse: mulher, a tua fé te salvou, ou seja, a tua fé, de agora em diante, tu está curada. Irmão, este mesmo Divino Mestre Salvador, que realizou aquele milagre na vida daquela mulher, Ele está aqui presente, e Ele vai estar aqui domingo na Santa Comunhão, para dar o corpo e o seu sangue a todos. Mas tenha fé, tenha coragem hoje, tome uma decisão na sua vida e fale para si mesmo: Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, Jesus e o Pai, quantas vezes eu te decepcionei na minha vida nesta terra, mas eu quero reavivar o meu voto, de neste ano de 2022, eu ser um apostólico melhor, com meu irmão, com meu proceder, com minhas atitudes, e além de tudo com minha obediência. Eu quero, Santa Avó, irmão Aldo, que o Senhor olhe para mim como uns filhos que te amam. Eu quero que o Senhor, Pai, me proteja, me abençoe, então me transforma, me ajuda. É isso que o Santo Irmão Aldo espera, esse presente de cada um dos seus filhos agora. Irmãos, e a nossa oração, ela é uma ligação com o reino dos céus. O próprio Filho de Deus, quando estava nessa terra, ele orava muito. E certa vez São Pedro fala: mestre, mas tanto que tu ora, ele disse: eu oro para que o Pai me conceda aquilo que eu quero fazer, e eu oro não só por mim, mas para que o Pai proteja e abençoe e livre você de todo o mal. Esse exemplo Jesus nos deixou para cada um de nós praticarmos, no deitar, no levantar. Irmão, conhecido na doutrina a oração como exercício da fé, e esse exercício nós temos que praticarmos enquanto viver nessa terra, todos os dias de nossa vida, para nós ganharmos a proteção e a bênção do reino dos céus. Irmãos, que estas palavras fiquem em vossos corações, que o Senhor, a Senhora, vocês jovens, irmãos internautas, tome essa decisão hoje em sua vida, e seja fiel a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, para que possam clamar, suplicar, ser ouvido e atendido por esses santos de Deus. Amém. Eu convido por gentileza para que os irmãos fiquem em pé, para nós cantarmos o hino do nosso cenário, de o número 122, minha oração. Oh,
Agora, irmãos, é o momento de nós ter a oportunidade de entregarmos a nossa vida a Deus e a seus santos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, oremos. Amém. Vamos cantar o hino do nosso cenário de número 175, toda nossa gratidão. Toda nossa Irmãos, chegamos ao término final de nossa reunião de oração. Antes de nós orarmos, tenho um aviso para toda a igreja e os irmãos internautas aqui do interior de São Paulo. Teremos a Santa Comunhão aqui na sede no próximo domingo, às 17h30. Todos os irmãos façam esforço de comparecerem. E agradeço agora em nome da Santa Voz, do Santo Imaldo, todos os santos e anjos, pela sua participação, a sua presença nesta reunião de oração. Agradeço pelo trabalho dos obreiros, da diaconisa, o trabalho dos colegas de ministério e também a sua grandiosa presença. Agradeço pelo trabalho do regente, dos músicos, dos coristas, enfim, o coral em geral. Que o nosso Deus e seus santos possam nos conceder a sua graça, a sua bênção, para nós sejamos felizes e muito abençoados. Agora curva a sua cabeça, feche os seus olhos, oremos. Santíssimo e glorioso Pai Celestial, Pai, não temos palavra para simplificar a alegria, a felicidade, Pai, de podermos, Pai, pedir e suplicar pelo Senhor. E agora neste momento como teu servo, eu elevo a oração de cada um dos teus filhos que estão presentes, os irmãos internautas, perante ao Senhor, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Porque o Senhor conhece, Pai, necessidades, conhece até as fraquezas, as falhas, o que os teus filhos cometeram, Pai, mas estão tão arrependidos, ou até mesmo pedindo perdão, para fazer uma transformação. Chegou o momento da sua decisão, de morrer para o mundo e viver para o Senhor, para mostrarmos à humanidade que nós fomos um povo escolhido, ou seja, somos o sal da terra e a luz do mundo que Jesus nos deixou. Por isso, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, abençoe cada um dos irmãos, desde as crianças, os jovens, os de mais idade. Abençoe os irmãos que estão doentes, passando por dificuldade, luta, até entubado, passando por um momento difícil na vida, Mãe. Tenha misericórdia. Abençoe aqueles que não compareceram por casos justos, estão trabalhando, e também aqueles, Mãe, que estão acompanhando via internet. Abençoe os ouvintes da Hora Milagrosa do mundo inteiro, para que possa receber a graça da Senhora, de Jesus, da Virgem Maria e do Santo Irmão Aldo. Querida Santa Avó, Santo Irmão Aldo, sabemos que grande é o teu poder em nossa vida, Pai. Nos dá fé, coragem, perseverança, amor e lealdade, para enquanto vivemos nesta terra, para que nós possamos seguir os teus passos e ser exemplo, Pai, e sempre contar com o teu amparo e a tua proteção. Primeiramente, nos conceda sabedoria para nos encorajar e ter fé,
para vencer todas as lutas e dificuldades, sempre com a cabeça erguida e sempre lembrar que o Senhor está ao nosso lado a nos ajudar. E agora neste momento, querida avó, santo irmão Aldo, eu coloco a minha mão nesta caixa de oração que se encontra aqui no púlpito de nossa igreja. Sabemos, santa avó, que a senhora sabe que os teus filhos colocaram aqui os nomes de parentes, amigos, até deles mesmos. Pede um trabalho, os estudos, um emprego, uma bênção, um milagre. Mãe, a senhora sabe o que os teus filhos necessitam, precisam. Almeja para a vida dele. Tenha misericórdia do teu povo, dos teus filhos, mãe. Ajude ele a encontrar a essência da fé, do amor. E seja leal à Senhora e todo o reino do céu, e possam contar com a tua graça e as tuas bênçãos. E agora, santa avó, santo irmão Aldo, os teus filhos se despedem para os seus lares e peço, Senhora, que envie santos e anjos na companhia dos mesmos e dê a todos uma boa noite de descanso. Amados e queridos irmãos, recebam, os irmãos internautas, recebam a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de nossa Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. É o que eu desejo, a nossa gratidão sincera por esses santos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.